Bora. Se ajeita. Olá pessoal, eu sou Janaína Campiol e hoje vamos conversar sobre implantação de tinta na pele. Você sabe quais são os fatores que mais influenciam para que você tenha um bom processo de implantação de tinta? Quando a gente fala de micropigmentação, estamos falando de sobrancelhas, olhos e lábios. Sobrancelhas, olhos e lábios, cada um deles tem características específicas de pele, né? Então aqui nós temos uma sobrancelha, uma pele que ela tem pelos, ela tem folículos capilares, ela tem uma estrutura completamente diferente dos olhos, por exemplo, que é uma estrutura muito mais fina, ou ainda os lábios, que nós estamos falando de mucosa. Além de tudo, cada uma delas, ainda nós temos cores e intensidades de cor diferentes de implantação que nós queremos quando vamos realizar um procedimento. Existem procedimentos em sobrancelhas que nós podemos ter uma implantação, um efeito muito mais suave ou ainda um efeito um pouco mais intenso. Porém, para qualquer um deles, você precisa ter uma implantação correta, ou seja, você tem que conseguir fazer com que o pigmento fique na pele. A intensidade do que você vai fazer, aí seriam camadas de tinta que você vai colocando no procedimento. Mas uma das principais coisas que, na minha opinião, é importante para você ter um bom procedimento de micropigmentação é saber fazer implantação de tinta na pele. Vamos entender um pouco mais cada um desses pontos que influenciam para que você tenha bons resultados. Uma das primeiras coisas que eu penso quando eu penso em implantação e que eu percebo diversos trabalhos ou até mesmo profissionais, e já vi até em alguns eventos falando algumas coisas que são um pouco mais pertinentes e importantes que nós temos que pensar. Quando nós implantamos tinta na pele, e nesse momento eu vou falar sobre máquina, estou falando sobre dermógrafo. Quando eu implanto tinta na pele, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a profundidade. Já falamos num outro vídeo meu, expliquei para vocês um pouco sobre pele e a profundidade e a reação da pele que nós temos que ter. Bom, quando a gente já sabe, já conhece um pouco da pele, a gente tem que começar a pensar nos fatores de mecânica que vai fazer com que isso ocorra muito bem. A primeira coisa é velocidade. Quando eu falo em velocidade, eu estou falando em velocidade da minha mão e também velocidade da máquina, porque nós estamos falando de um equipamento que ele tem uma velocidade de batida na pele, certo? A didática que eu uso para tentar mostrar para vocês quanto que a velocidade da mão influencia é uma didática que eu vou mostrar aqui. A minha mão é a máquina batendo na pele, certo? E os meus pés é a velocidade da máquina, do motor dela batendo na pele e o quanto que a minha mão vai andar. Então, eu, Janaína, sou a máquina, ok? Então vamos lá e ela vai ficar batendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu bati 8 vezes na pele, ou seja, eu bati 8 vezes com a agulha dentro da pele e andei daqui até lá em 8, 10 segundos, por exemplo. Agora eu vou andar mais rápido, eu vou fazer com que o meu corpo, que é a minha mão, vá mais rápido. Quando a minha mão faz muito rápido, olhem quantas vezes eu vou bater na pele. 1, 2, 3. Entenderam a diferença? Eu bati 3 vezes na pele, ou seja, a minha máquina, como a minha mão foi muito rápida, e eu sou a minha mão, como eu fui muito rápido, eu não dei tempo da minha máquina implantar a tinta necessária. Percebam quanto é importante de você dar tempo para a máquina jogar tinta para dentro da pele. Então, aquilo que eu estava tentando explicar. Quando você vai muito rápido com a sua mão na pele, você não dá tempo da tinta implantar. Quando você vai mais devagar, você dá tempo da tinta implantar realmente a quantidade de tinta necessária, porque você está equilibrando as velocidades. Então, a gente tem a velocidade da mão e a velocidade da máquina. Ok, a partir do momento que eu entendi isso, e muitas vezes eu percebo, já vi em diversos eventos, as pessoas perguntando: qual a velocidade da máquina que você usa, Janaína? Depende. Depende do que eu vou fazer, depende da velocidade da minha mão, depende o quanto que aquela pele está aceitando eu trabalhar mais rápido. Às vezes eu pego peles que eu não implanta muito bem, eu tenho que ir mais devagar, uma velocidade mais devagar para fazer com que realmente aquela pele aceite a tinta que eu estou tentando colocar, implantar nela. Bom, então aqui a gente está falando um pouquinho mais de velocidade. Outra coisa que é extremamente importante, que é o ângulo. Ângulo, quando a gente fala em ângulo, é a entrada
da agulha na pele. Todo mundo conhece ângulo de 90 graus. Quando eu falo 90 graus, eu estou falando de um ângulo perpendicular e completamente reto, paralelo à minha pele. Então ele está aqui, eu estou jogando a tinta exatamente para baixo dentro da minha pele. Quando eu faço isso, eu estou realmente jogando e eu estou tentando fazer o possível para não criar nenhuma sombra de tinta ao redor. Então vamos tentar imaginar da seguinte forma. Quando eu tenho uma agulha a 90 graus, eu estou jogando tinta para dentro da pele desta forma, ok? Quando eu pego um ângulo de 60 graus mais ou menos, eu estou jogando tinta dessa forma para dentro da pele. Bom, o que acontece? Quando eu olho em campo de transparência, o que é esse campo de transparência? A nossa pele ela é translúcida, nós conseguimos enxergar, tanto que nós colocamos tinta para dentro da pele e essa tinta nós conseguimos enxergar. Temos tatuagens, temos micropigmentação, então a gente enxerga a tinta que está lá na camada implantada na pele. Já que ela é translúcida, ela tem essa, não melhor, translúcida não seria a palavra bem correta, mas se ela tem essa transparência que ela mostra então a tinta dentro da pele, eu tenho que levar em consideração que quando eu jogo desta forma 90 graus, a minha área de visibilidade é pouca. Bom, e se eu faço isso a 60 graus, por exemplo, olha a área de sombreamento de visibilidade de tinta que eu vou ter para dentro da pele. Qual que é o certo, qual que é o errado? Depende. Qual é a técnica que você quer fazer? Se você está trabalhando numa técnica, por exemplo, de fio a fio e que você quer ter um controle maior da aparência dessa tinta, você pode, quem sabe, trabalhar a 90 graus. Porém, a 90 graus, a tinta vai demorar um pouco mais a aparecer. Então, se você tem uma pele que daqui a pouco digamos assim, ela não é uma pele muito fácil de implantar e para eu não ficar lesionando tanto, daqui a pouco é melhor sim eu trabalhar a 60 graus, porque eu vou ter uma visibilidade melhor. Agora, é muito importante entendermos que de uma forma ou de outra você vai encontrar qual é a melhor forma para o tipo de procedimento que você quer trabalhar, tá bom? Então fica a dica, velocidade da mão, velocidade da máquina e ângulo. Entenda esses três parâmetros e a implantação do seu trabalho vai ficar muito melhor.